uma boa noite com Jesus no coração, nós temos duas mensagens que nós estamos estudando esta semana, que é a mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa e a Palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Eu estava procurando, como eu já disse, terça-feira, procurando mensagem para ler, para estudar com os irmãos. Eu fui e escolhi esses dois temas. Mas quando eu cheguei aqui, no púlpito, eu não tinha observado, só vim observar aqui no púlpito, que foram as datas, mesmo estando na capa, mas eu não prestei atenção para as datas destas duas mensagens. E uma foi pregada no dia 20 de janeiro de 1964 e a outra foi pregada no dia 21 de janeiro de 1964. Ou seja, o Mombrana pregou uma num dia e no outro dia ele pregou a outra. E eu não tinha prestado atenção para isso. Quando nós começamos a ler no nosso culto doméstico, outra coisa nos chamou a atenção, não só minha, mas também da irmã Ana, né? É que ele começa a falar do encontro que vai começar na próxima quinta-feira. O encontro deles começou na quinta-feira. Mas quando a gente porque eu estava, quando eu voltei de Benevides, de Santa Isabel, do culto, eu dormi e fiquei com um tema na minha mente, que é a palavra sempre corrige o erro. E eu voltei com aquilo no meu subconsciente, e aí me veio algumas escrituras, eu fui observando e veio confirmando com essas mensagens. A palavra sempre corrige o erro. A palavra, ela sempre corrige o erro. Então, nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu São Lucas. E agora eu estava ouvindo o programa, mas algo me chamou a atenção agora, só confirmando aquilo que já estava escrito aqui. É fundamental para nós aprendermos a deixar a exigência do sermão com emoção. Eu já vinha trazer isso aqui, mas agora eu ouvi. É fundamental para o nosso aprimoramento espiritual, para arrebatamento, a gente deixar a exigência do sermão com emoção. E aí, eu ouvi agora, junto com os irmãos, sobre Jesus, né? Jesus, ele foi sereno, poucas vezes a Bíblia fala Jesus se emocionando. E eu fiquei pensando, já pensou você ir para uma sala de aula e o professor começa a chorar, tudo, aquela coisa, aí, claro, contar histórias emotivas e tudo, e os alunos começam a chorar também, e Então, isso perde o foco, né? Perde o foco. E é claro que a emoção não dá Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo nos dá emoção.
Nós sabemos disso, né? Mas, assim, aquela exigência que se o culto não for, né, daquele todo mundo, como da ceia, né? Bonito, né? Culto alegre, com cura divina, que teve testemunho de irmãos sendo curados no culto da ceia. Isso é importante. Não vamos deixar, mas deixar a exigência. Hoje eu fui visitado e um rapaz disse que esteve no culto ontem, em um determinado lugar, e aí o culto foi bom. Não sabia o que está no meu coração. Eu perguntei, foi bom assim? Não, porque os irmãos choraram, uma coisa. Ah, tá bom. Eu disse, mas o que você aprendeu na reunião? Você aprendeu o quê? Então, e eu penso que Deus dá reuniões assim emotivas para nós. Eu penso que Deus dá isso assim devido à variedade, que Ele é um Deus de variedade. Ele é um Deus de variedade. Mas eu achei tão importante isso, porque quando você quer, às vezes, quando eu estou estudando, eu me emociono. Mas quando eu me emociono, eu paro. Eu paro, aí eu choro, eu agradeço a Deus e tudo. Aí eu deixo passar a emoção e eu volto. E uma coisa eu estava comentando ontem, devido no culto, no nosso outro culto sobre um testemunho pessoal mesmo. Eu dando um testemunho pessoal na mesa de casa, dizendo, é interessante, quando eu leio a mensagem, quando eu estou lendo a mensagem, eu acredito no que eu estou lendo. Eu não sei explicar como, mas eu acredito que, de coração, que essa mensagem é a palavra de Deus. Eu tenho muita... quando você crê, você acredita naquilo que você está lendo, claro que é Deus que tem que pôr isso, né? Isso não é uma coisa imposta, tem que ser uma coisa de Deus, mas eu não sei nem explicar. Eu sei que eu estava lendo e a gente fica mais sensível às advertências, a gente fica mais sensível à mensagem, a gente aprende mais, a gente presta mais atenção, a gente se dedica mais a uma atenção, procura até esvaziar a mente para poder ler. Eu sei que é uma bênção, Deus dá para a gente fé naquilo que a gente lê, naquilo que a gente está lendo, que a gente está acreditando que aquilo é uma mensagem de Deus. E aí aquilo vai renovando, né? E a gente vai vendo as vindicações que Deus dá dessas verdades. Mas quando eu retornei, eu fiquei pensando, a palavra corrige o erro. Toda vez a palavra corrige o erro. E lá em São Mateus, no capítulo 27 e no versículo 50, foi a última coisa que Jesus rendeu foi o seu Espírito. Agora, você lê na sua Bíblia, você vai encontrar lá, escrito assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito com letra minúscula. Então, não era o Espírito Santo. Era o espírito humano que ele tinha. Então, ele rendeu
ele rendeu o Espírito. O Espírito. E só depois que ele rendeu o Espírito foi que ele morreu. E Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então, eu fiquei analisando, fiquei pensando nisso, né? A palavra corrige o erro. E fiquei pensando no nosso espírito, né? No espírito do homem. Então, quando a palavra vem e corrige o erro, muitas vezes o nosso espírito se rebela. O nosso espírito, ele se rebela contra a palavra. E a palavra vem sempre para corrigir o erro. Mas os nossos afetos, o nosso raciocínio, né, a nossa memória, então isso rebela-se contra a palavra. E se o Espírito de Jesus foi o último a se render, então o nosso também deve ser o último, antes do novo nascimento. Se o espírito humano dele foi o último que se rendeu, para que depois viesse a morte, porque a carne já estava pregada, a carne já estava crucificada, mas o espírito estava lutando ali. O espírito estava lutando, porque o espírito não queria se render. Ele não morre, ele tem que se render. Quem morre é a carne, mas o espírito ele não morre, mas ele tem que se render. Ele tem que dizer realmente, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então nós vimos isso sobre essa hipocrisia, né? Porque tudo, irmão, que a gente vive hoje é uma grande mentira. Tudo é mentira. Essa roupa aqui é uma mentira. Esse microfone é uma mentira. Esse copo aqui é uma mentira. Esses assentos que vocês estão sentados aí é uma mentira. A mesa da sua casa é uma mentira. A cadeira é uma mentira. E quando você nasce, você já nasce mentindo, porque é uma mentira. O seu nascimento é uma mentira. Tudo é mentira. Aí a gente fica ouvindo os políticos querendo julgar a mentira, querendo dizer que eles são verdadeiros e aquela outra classe política é mentirosa. Quando tudo é mentira, tudo que você pensar aqui é mentira. Só existe uma verdade. Só existe uma verdade, o resto é mentira. Esse óculos é uma mentira. Volto a dizer, até a roupa que você veste é uma mentira. No original, quando Deus criou o homem, ele os criou sem roupa. O sapato é uma mentira. O que é mentira é a perversão da verdade. É a perversão da verdade. Então, seja o homem mentiroso. Seja o homem mentiroso. E a palavra vem corrigir o erro. Todo tempo ela corrige o erro. Por quê? Porque a palavra é verdade. Ela pode corrigir. A palavra pode corrigir, porque ela é verdade. O demais é tudo mentira. É tudo mentira. Não importa se tem 1% de mentira misturado na verdade, ou se tem 99% de mentira naquela verdade, mas só o fato de ter uma porção de mentira já é mentira. Já é mentira. Então é um problema isso aí. A pessoa vir e aceitar a correção. O espírito dela se rebela. Dificilmente o espírito do homem aceita a correção. Geralmente ele se rebela.
geralmente se rebela. E para nascer de novo, tem que morrer, aliás, tem que se render o espírito. Quando o espírito se rende, aí sim, aí nós vamos poder ter a mente de Cristo. Nós vamos poder ter a mente de Cristo. Mas quando o nosso espírito se render, aceitar. Nós vamos ficar de pé e apresentar este pedido de oração pelo Mateus e família, e Marilene e família, e Valderina e família. Esses pedidos de oração aqui. E se você tem também um pedido e quer fazer conhecido a Deus, a leitura será em São Lucas, capítulo de número 2, né? São Lucas, capítulo de número 2. Senhor Jesus Cristo, como a verdade, como as pessoas têm fugido neste tempo presente da verdade. É mais fácil as pessoas mentirem do que elas falarem a verdade. A gente vê muitas pessoas sofrerem porque é difícil encarar a verdade. Mas é tão fácil mentir, é tão fácil faltar com a verdade, é tão fácil, Senhor, as pessoas ocultarem certas coisas do que elas falarem a verdade. Porém, um dia, todo homem se encontrará com a verdade. Isso é inegável e é indiscutível. Se nós não enfrentarmos a verdade e não aceitarmos a verdade aqui, um dia nós vamos ter que enfrentar a verdade no trono branco, ou para a absolvição, ou para a condenação. Até o próprio diabo vai se encontrar com a verdade um dia, e os espíritos malignos, e todo ser humano se encontrará. Agora, quando a gente lê e ouve a Bíblia dizendo que o Espírito de Jesus Cristo testifica dentro de nós com o nosso espírito, isso é uma coisa muito importante que nós devemos levar muito em consideração. É quando a verdade dentro de nós nos convence que a mensagem é a verdade. A verdade dentro de nós nos convence que a Bíblia é a verdade. A verdade dentro de nós nos convence que somos filhos de Deus. Parece estranho, porque a gente pergunta às pessoas, todos querem ser filhos de Deus. Quem não quer? Quem não quer? A maioria esmagadora, todos querem ser filhos de Deus. Dizem, testificam que são filhos de Deus. Mas quando chega na hora de enfrentar a verdade, aí a gente percebe que eles amam a mentira. Então, Apocalipse está escrito que as pessoas, elas amarão a mentira nesses últimos dias. Porque é mais fácil ficar do lado da mentira, porque não tem pressão nenhuma. Para mentir não há pressão alguma, a não ser que a pessoa
tenha o Espírito de Cristo dentro dela. Mas se não tiver o Espírito de Cristo dentro dela, ela certamente se inclinará. Queremos apresentar esses pedidos, Senhor. Nós sabemos que a doença é uma mentira, mas nós sabemos também, Pai, que a saúde é a verdade, a saúde das nações, a saúde das pessoas, porque a doença é um demônio, é um espírito mau, que faz com que a gente descreia da palavra, e tudo aquilo que vem contra a palavra é mentira. Agora temos que aceitar a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação. Temos que aceitar essa verdade. Aceitando a verdade, nós aceitamos a cura. Aceitando a verdade, nós aceitamos a salvação. Aceitando a verdade, nós aceitamos a Deus, porque Deus é verdade. Mas quando nós rejeitamos a verdade, nós aceitamos a mentira, consequentemente aceitamos a Satanás, que é o pai da mentira. Então, Senhor Jesus, tudo que a gente toca hoje, a gente vê, tudo isso está pervertido. O mundo, ele jaz no maligno. Tudo está pervertido. Tudo foi pervertido. Nós não temos mais nada puro aqui na terra. A comida está pervertida, a água está pervertida, tudo está pervertido, tudo teve um princípio e vai ter um fim. Até o nosso corpo é uma mentira. Nós chegamos ao mundo falando mentira. Viemos de um nascimento mentiroso, mas cremos em um nascimento verdadeiro, que não vai haver morte, não vai haver doença, não haverá sofrimento, não haverá envelhecimento, não haverá nada que venha atormentar o homem, que venha perturbar o homem, que venha afligir o homem. Então tudo é mentira. Tudo é ilusão. Então nós colocamos essas vidas em tuas mãos. Grande advogado, colocamos essas vidas, esses problemas, essas doenças e aflições. Colocamos tudo em tua presença. E ajude essas pessoas, ó Deus, a crer na verdade pelo Teu Espírito na palavra. Teu Espírito na palavra, fazendo-as crer na verdade. Nós te pedimos as Tuas bênçãos. Ajude-nos, Senhor, ó Deus, nos dê treinamento para ouvir a verdade, para ouvir a voz de Deus, que sempre vem corrigindo os erros, sempre. E Deus sempre vem nos separando da incredulidade. Nós te pedimos a tua bênção, fale conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ler essa pequena porção. Então, desde a fundação do mundo, nós tivemos somente 3 pessoas que nasceram, que seu nascimento não foi uma mentira. São Lucas, capítulo 2, e o versículo 46 em diante. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores,
ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E olha isso, e era-lhes sujeito. Jesus se sujeitou. E era-lhes sujeito. Vê o comportamento da verdade como é? E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Podeis assentar. Parágrafo 57 e o 58. Agora é que eu estou falando agora, dando o meu testemunho pessoal. Eu acredito nisso que eu leio. Eu creio nisso aqui. Isso aqui para mim é Deus. E não há nada que venha e que consiga me remover disso aqui. Eu sei que eu não presto, eu não sou bom, eu tenho muitos problemas, tenho milhares de defeitos, mas disso aqui eu me orgulho. Disso aqui eu tenho orgulho e eu sei que isso é Deus. A palavra sempre corrige o erro. E eu sou um erro. Eu nasci errado, fui gerado num erro. Eu nasci errado, vim ao mundo errado e continuo errado. Por isso que a palavra todo tempo tem que me corrigir. Porque eu já sou um erro. Eu já sou um errado. E todas as vezes que eu penso está errado. Para mim acertar tem que ser o pensamento dele. Tem que ser a palavra dele, tem que ser a mensagem dele. Aí eu consigo acertar alguma coisa. Quando eu me sujeito. Então é uma grande coisa quando o teu espírito se render. Quando a tua imaginação, o teu raciocínio, o teu afeto, a tua memória, teus pensamentos, tudo se renderem à palavra. Mas enquanto tiver um pouquinho de nós, está errado. Enquanto tiver alguma coisa do homem, está errado. Porque o homem já é um erro. Então, disse a palavra que estava errado. E observe, a palavra corrigiu o erro. Observe isso aí. A palavra sempre corrige o erro. E se as pessoas pudessem simplesmente ver isto hoje, então quer dizer que isso está velado, né? Está oculto. Se as pessoas simplesmente pudessem ver isso hoje, hoje, a palavra corrige o erro.
toda coisa tem se tornado um erro. Eu vou dizer, até o sapato que você usa, Deus não te criou para calçar sapato. Deus te criou para você andar descalço. Mas onde se tirou dessa ideia já? Eu tirei da Bíblia, porque quando Deus criou Adão, ele criou ele descalço. Não, mas lá vai ter aquele sapato de moda, lá não vai ter, irmão. Lá não vai ter o sapato de moda, de grife. No máximo, você só vai precisar de uma roupa branca. Mas você não vai estar calçado no céu. Não precisa sapato no céu. E não vai precisar no milênio. E não vai precisar na eternidade. Você não vai precisar ter aquela sapateira com aquela grande variedade de sapatos para combinar com as roupas que você usa, né? E cocas, tem tanto sapato que está dentro do guarda-roupa, debaixo da cama, aí tem que comprar um móvel só para pôr sapato. Não se preocupe, você vai andar descalço. Mas não te preocupa também que tu não vai pegar verme, não vai toxina, esses negócios todos. Não te preocupa com essas coisas. Não se preocupe. Lá não vai haver nada dessas besteiradas aí. Tudo que é mentira vai deixar de existir. Tudo é uma mentira, irmão. Tudo é uma mentira. Então, agora se tivéssemos consciência disso, né? Toda coisa tem se tornado um erro, mas a palavra de Deus é o que está certo. A palavra de Deus é o que está certo. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. E a palavra que é profetizada para este dia corrige o erro do dia. Aí o profeta pergunta: você compreende isso? Você compreende? Se você compreende, por que você não aceita então a correção da palavra? Se compreende, por que não aceita? A palavra, ela mesma corrige o erro. As pessoas hoje dizem: vamos nos unir a isto, vamos ao concílio, vamos fazer todas estas coisas. E isto é um erro. E a palavra volta e corrige aquele erro, identificando a si mesma a hora e o tempo da hora. Agora sabemos que estas coisas são verdadeiras. É interessante, aqui na mensagem, eu vou agora, o tempo só vai dar para mim deslizar um pouquinho. Oi? Suas infalíveis palavras de promessa. Os 57 e os 58. Agora, nós vimos naquela mensagem sobre as características de Deus, nós vimos que a primeira característica de Deus é separa-te. É a primeira característica. Quando o Espírito Santo vai tomando conta de ti, vai te governando, te dirigindo, é uma coisa muito interessante isso aqui. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 3. Gênesis, capítulo 1, e está no parágrafo 4 da mensagem, separação da incredulidade. Agora, no princípio, Gênesis, capítulo 1 e o versículo 3,
nós encontramos que havia trevas sobre a terra. Lá nós encontramos que havia trevas sobre a terra. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas e disse: haja luz. Haja luz. E lá houve luz. Agora, pense bem nisso. No princípio, as trevas estavam sobre a terra. E, irmãos, as trevas eram tão densas, mas tão densas, que a terra, ela estava coberta de águas. Agora imagine a profundidade, o tanto de água e a profundidade. Era muita água até chegar na terra. Então estava coberto de trevas, densas trevas, a terra. E uma coisa interessante é que o meu corpo estava lá, o teu corpo estava lá, naquelas trevas. O nosso corpo, o pó que volta para o pó, estava lá no princípio, lá, coberto por águas e as trevas densas, uma escuridão tão grande. E a escuridão era mais forte do que aquela escuridão que teve lá no Egito, que as pessoas não podiam nem andar, então tinham que ficar deitadas. Trevas densas. E lá no Egito, né? Então isso é um tipo de como Deus pegou a coisa. Como o Espírito de Deus pegou aquilo caótico, sem forma, sem nada. Agora você estava lá embaixo. Vocês entendem isso? Os 17 elementos que formam o teu corpo estavam lá na terra. E estava coberto de água, tudo era trevas. Mas o Espírito de Deus estava por cima de tudo. Ele pairava por cima das águas. Ele não estava em trevas. Até porque ele não é trevas, ele é luz. Aí então, ele disse: haja luz, e Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Então, a palavra de Deus, foi a palavra de Deus que começou a separar a luz das trevas desde o princípio. Estão entendendo o que eu estou tentando falar? O teu corpo estava lá, teu corpo é pó, né? Eu não estou dizendo que a tua alma estava lá e o teu espírito estava lá. Eu estou dizendo que o teu corpo estava lá, no princípio. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí a palavra de Deus, Deus disse: haja luz. Aí houve luz. Aí ele viu que a luz era boa. Aí então ele separou a luz, começou a separar a luz das trevas. É a palavra que separa, que faz essa separação. Agora, onde a gente cai porque nós somos criatura do tempo, né? Nós sabemos disso.
E a criatura do tempo é agoniada. Pensa num povo agoniado, é o homem. Então, tudo ele quer fazer rápido, né? Ele quer fazer de uma maneira... Ele almeja isso, né? Ele deseja isso. Quer fazer, eu tive dizendo para o irmão, esse irmão que me visitou hoje, tive que dar fazer uma escolazinha para ele rapidinho, um apanhadozinho. Eu tive que falar para ele de dimensões. Eu disse, olha, irmão, preste atenção numa coisa. Na proporção, nós estamos presos em 3 dimensões: luz, espaço e tempo. Tá. Por isso os cabelos embranquecem, a vista escurece, a perna enfraquece, etc. Mas, quando chega na 4ª dimensão, aqui nessa dimensão, o homem já criou instrumentos para usar as leis de Deus. As leis de Deus. E a dimensão é uma lei de Deus. Quando ele criou instrumentos para usar a 4ª dimensão, e na hora que eu estava falando com ele, aí veio uma mensagem para o celular dele, disse, observe a velocidade da voz. Para pensar nisso, quando tu liga a velocidade da tua voz. É rápida? Não é rápida? Você pode pegar um celular e conversar com uma pessoa que mora do outro lado do mundo, lá, digamos, no Japão. E você fala aqui e a velocidade da sua voz chega instantaneamente lá. E você conversa com uma pessoa lá no Japão, você conversa como se ela estivesse aqui na mesa com a gente, conversando. Observe a velocidade da sua voz. Pensa nisso aí. Aí você pega uma câmera e faz uma gravação, né? E observe a velocidade, porque no mesmo que a pessoa lá faz isso, através de um aparelho você vê a pessoa fazer isso. Aí chama-se ao vivo. Mas observe a velocidade disso. Isso é 4ª dimensão. Aí quando uma pessoa sem Deus chega na 5ª dimensão, é rápido também. Aí é mais rápido ainda. Quando a pessoa salva chega no paraíso, na 6ª dimensão, é mais rápido do que a 5ª. Tanto é que aquelas pessoas que estão lá na 6ª dimensão, elas estão nos vendo aqui. Nós não podemos vê-las, mas elas estão nos vendo. Esse telhado não impede a visão delas. Você pode estar lá numa garagem de um edifício, elas de lá, elas te veem. Elas te veem. A dimensão, a 4ª dimensão, atravessa uma parede. Isso aqui não é barreira. Isso aqui não é barreira. Ela atravessa uma parede. Por quê? Porque ela não está presa. Nós estamos presos. Se eu mandar, irmão Evaldo, corre daqui e atravessa a parede, vai se quebrar todinho. Vai se quebrar todo. Agora, disse, imagine, por que Deus é eterno? Por que Deus é eterno?
Por que Deus é onipresente, onisciente? A dimensão que Deus vive é tão rápida que nem pensamento fica oculto diante de sua visão. Nem pensamento. Agora, quando Deus disse, Deus separou a luz das trevas, ele falou nessa dimensão. Ele não estava preso, então ele disse: haja luz. Faço separação da luz das trevas. Levou 1000 anos. 1000 anos. Diz: ah, meu Deus do céu. Na Bíblia está dizendo um dia. Mas se você meditar um pouco, você vai saber que não era dia do homem, é dia de Deus. Não é um dia, é 1000 anos. Porque o homem nem existia ainda. O homem não tinha sido criado ainda. Agora que a palavra de Deus estava separando as águas, para poder a terra lá onde estavam os nossos corpos, estavam lá, as sementes estavam lá. Então ele fez, pela palavra ele falou, e aquilo foi separando em 1000 anos. 1000 anos. Aí aquilo foi separando. Mas a gente quer as coisas assim. A gente quer assim. Por quê? Porque nós somos presos no tempo. Deus deu assim uma coisinha de nada, digamos, como se fosse uma poeira, um grão de areia. Assim, ele para te salvar hoje, ele abreviou o dia. Ele abreviou o dia para te salvar, para me salvar, porque se ele não fizesse isso, então nenhuma carne se salvaria, diz as Escrituras. E a palavra é a verdade. Então ele abreviou, ele deu, eu comparo, um grão de areia, um grãozinho de areia ele deu, e abreviou, e a gente chega, nossa, como o dia está passando rápido. Nossa, como a semana está passando rápido. Como o mês passou tão rápido, nem senti, o mês passou. E não é nada, é um grãozinho de areia. Porque na eternidade você vai visitar um irmão, e você vai passar 1000 anos e aquilo nem... 10.000 anos você vai, uma conversinha com o irmão, 10.000 anos, e aquilo não é nada. Não vai precisar de relógio, né? Não precisa o tempo, porque vamos estar na eternidade. Então, é bom a gente voltar para casa pensando nisso aqui. Deus separou a luz das trevas. Então a palavra de Deus começou a separar a luz das trevas desde o princípio. Desde o princípio. Porque Deus é um Deus de separação. Da mesma forma, isto permanece até este dia. A palavra continua separando a luz das trevas. Quando ela atingir a perfeição, quando ela atingir o ápice, é quando o teu espírito se render. Quando o teu espírito se render, e eu estou falando espírito de eleito, né? Eu não estou falando que todo espírito vai se render. O espírito do eleito,
ele vai ter que se render, que o Espírito de Jesus teve que se render. O Espírito de Jesus teve que se render. Imagine o Espírito do eleito. O Espírito do eleito vai ter que se render. É claro que uns apanham mais do que outros, né? Tem pessoas que não precisam apanhar muito. Tem certos filhos que só um olhar severo do pai, aquilo já fala tudo. Um olhar severo da mãe já fala tudo. Mas tem filho que nem um olhar severo do pai, nem ameaça. Nem ameaça não faz com que ele tem que apanhar. Tem que corrigir, tem que ter uma disciplina. Ele só melhora com disciplina. Esse sou eu. Oxalá que a gente obedecesse a Deus só com o olhar dele. Como as águas, o Mombrana diz que Deus olhou com ira para o Mar Vermelho e o Mar Vermelho recuou. Aquela estrada que abriu dentro do Mar Vermelho foi um olhar irado de Deus. Deus olhou com ira e o mar se afastou. E as águas se separaram de uma tal forma que a Bíblia diz que teve até poeira no fundo do mar. Mas eu quero ler só esse parágrafo, já esgotou o tempo. Eu quero concluir esse parágrafo aqui. O 5. Como eu disse ontem à noite sobre Jesus, quando ele tinha somente 12 anos de idade, e sendo um engano de sua mãe, a qual o povo chama de mãe de Deus, e como a mulher disse, ora, eu e teu pai, o teu pai e eu temos te procurado com lágrimas. O teu pai e eu temos te procurado com lágrimas, ou seja, nós temos te procurado com emoção. Nós temos te procurado com emoção. E rapidamente, ele, sendo a palavra, disse, não sabeis que estou tratando dos negócios de meu pai? É uma outra mensagem, o Mombrana diz assim, ele não acreditava, ele não cria que Jesus sabia o que estava falando. Que o menino sabia o que estava, como muitas vezes Deus nos usa e a gente não sabe o que está falando. E quando o irmão Brana chegou lá, na região dos salvos, quando ele viu a filha, que era um bebê, aqui, presa, na luz, no espaço e no tempo, quando ele a viu lá, ele não sabia quem era ela. Ele não a reconheceu, ela o reconheceu. Ela sabia, mas ele não sabia. E ela disse, olá, papai. Ela não disse, bênção, papai, porque ela estava no nível superior. Lá não precisa a gente pedir bênção. Mas ela disse, olá, papai. Ele disse, como pode você dizer que é minha filha, se nós somos quase da mesma idade? E ela disse, o senhor não sabe, não é isso que o senhor prega lá embaixo? Não é isso que o senhor ensina lá embaixo? O senhor não sabe o que... O senhor, em outras palavras, o senhor não sabe o que o senhor fala. Então,
Rapidamente, ele, sendo a palavra, disse: não sabeis que estou tratando dos negócios de meu pai? Vê? Ele estava declarando que ele era filho de José. Estava declarando que ele era filho de José, mas ele não era filho de José. Se ele fosse filho de José, ele haveria estado com ele, mas ele estava com o pai, tratando de seus negócios. Então, a palavra é sempre corretiva, é sempre correta, e a palavra corrigirá cada erro sempre. Senhor Jesus, dê-nos um entendimento espiritual, uma revelação, porque isso nos falta revelação para essas coisas. Quem somos? Nossa origem? De onde viemos? De onde veio esse corpo? De onde veio a carne e o sangue? Veio das trevas. A carne e o sangue veio das trevas. E ela vai voltar para as trevas. Talvez não coberto por águas, mas coberto por terra. Ela vai para uma sepultura, coberto por terra. Esse corpo veio de lá. Então, basta um pouco de entendimento para a gente saber por que a carne e o sangue é inimiga de Deus. Porque ela é trevas. Ela veio da escuridão. Ela veio das trevas, ela veio de trevas densas, espessas. Ela veio de lá. Essa é a origem dela. Essa é a origem dela. E como origem, ela vai ter que voltar para a sua origem. Agora, desde lá, de Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus vem separando a luz das trevas. E até hoje ela continua separando a luz das trevas. E ela vai chegar até o fim. Até o fim. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí sim, aí nós vamos estar, aí não haverá mais trevas, somente luz. É muito profundo quando a gente lê lá em Êxodo, é muito profundo. As pessoas às vezes não percebem muito isso. Quando Moisés esteve na presença de Deus, ele veio na presença, esteve na presença de Deus. As denominações estão vendendo isso hoje como ter um encontro com Deus. Eles estão negociando isso. Vão para dentro do mato, ver vagalume, e vão se separar lá para dentro do mato para ter um encontro com Deus. Vão lá e se consagram e fazem vigília, oram. E quando voltam, continuam os mesmos. Lá mesmo no encontro com Deus, nós já tivemos alugando, e o irmão disse, quando tem encontro com Deus aqui, a gente tem que ficar com lanterna procurando os casais, escondido debaixo das árvores, nos escuros.
Pastor, me põe uma lanterna, eu tenho que ficar procurando os casais. Isso não é encontro com Deus. Isso é um negócio, isso é um comércio. Isso é algo que eles estão vendendo. Mas Moisés se encontrou com Deus. E quando ele se encontrou com Deus, quando ele retornou, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, resplandecia. Tiveram que cobrir o rosto dele com um véu. Tamanho foi o encontro, aquele encontro com Deus, com aquela luz inacessível. Ele teve aquele encontro com Deus e até as trevas brilhou. As trevas brilhou. O corpo de Moisés brilhou com aquilo. Mesmo que por um pouco de tempo, mas o corpo dele, as trevas, a carne, o sangue dele brilharam, como o rosto de Estevão brilhou quando ele estava sendo acusado. A Bíblia diz que as pessoas olhavam, os acusadores olhavam para ele e viam o rosto de um anjo. Não havia ali preocupação, não havia ali medo, não havia temor da morte. Aquilo estava brilhando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai Celestial. E quando nós tivermos isso, quando nós rendermos o nosso espírito humano, nosso raciocínio, nosso afeto, nossa memória, render nossos pensamentos, render nossa vida a Deus, aí então é o tempo da morte, aí então é o tempo da mudança, a transformação num abrir e fechar de olhos, e nossos corpos corruptíveis serão revestidos do que é incorruptível. Aí então vamos ter um corpo eterno, com muita luz, muita luz. Te louvamos, Senhor, por estas verdades. Nós cremos que isto é verdade. Eu acredito no que eu estou lendo. Eu acredito no que eu acabei de ler. Eu não sei explicar como foi para mim crer do jeito que eu creio, acreditar da maneira que eu creio. Eu não sei quando começou isso, esse processo, mas eu sei que a cada dia, Senhor, eu creio no que eu leio, eu acredito nisso, e certamente é o teu Espírito, é o Espírito de Cristo em nós, que está nos convencendo, está dizendo dentro de nós: tu és um filho de Deus, tu tens que te comportar como um filho de Deus, tu tens que te vestir como um filho de Deus, os teus negócios têm que ser como de um filho de Deus, a tua vida tem que ser como a vida de um filho de Deus. Tu és um filho de Deus, tu és uma filha de Deus. Nós te louvamos por esse Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da morte. Nós te agradecemos, dê um retorno abençoado a teus filhos, uma noite abençoada. Ó Deus, nós te agradecemos e domingo tenhamos um grande culto, uma grande reunião na tua presença, Senhor. Que mesmo que não haja emoção como acabamos de ouvir, e isso, o Espírito Santo tirar de nós isso. Se o fulano não veio, o culto não prestou. Se fulana não cantou, o culto não serviu.
Não, se fulana faltou, o culto não foi bom. Não, não. Se a palavra faltar, então o culto não foi anulado. O sacrifício que fizemos foi anulado. Se a palavra faltar em nossas reuniões, ó Deus, que a palavra nunca falte, que a luz nunca falte, que ela sempre venha corrigir nossos erros, sempre ela possa corrigir nossos erros. Os meus erros, eu sou tão errado, eu preciso de ser corrigido, eu necessito de correção, Senhor. Ó Deus, e a tua palavra corrige o erro. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, Senhor, pela palavra nos corrigindo, nos abençoando, nos mudando, ó Deus, e nos posicionando como filho de Deus. Nós te louvamos, receba nossa gratidão, dê cura a teus filhos, dê libertação a teus filhos. Ó Deus, encha cada um do teu Espírito Santo, que a tua palavra possa encher cada coração, Senhor, e cada promessa de Deus seja verdadeira para nós, que o Espírito Santo faça a promessa de Deus viva para nós, e a gente possa viver em novidade de vida. Nós te agradecemos por isso, no nome do Senhor. Deus te abençoe, te dê uma boa noite, com Jesus no coração. Amém. Se você tiver, traga a sua mensagem, né? A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. E a mensagem, suas infalíveis palavras de promessa. Boa noite a todos, no nome do Senhor.